Tem gente que acha que consegue abraçar o mundo inteiro, fazer tudo ao mesmo tempo, resolver todos os problemas que põe em suas mãos, e eu acho que o Cavaleiro das Trevas não está muito isento desse tipo de coisa, principalmente se você considerar a carreira dele e certos pontos, né? Como vocês acham, pessoal, que ele reagiria e o que ele faria após isso ao descobrir que certas coisas em sua cidade tão querida estão dando problemas a nível internacional? Coisas que ele poderia, né, ele terá até mesmo de ir para o outro lado do mundo. Bem, pessoal, é essa história com um roteiro ocidental e uma arte oriental que vamos falar hoje. Qual é o produto disso? Isso aqui, ó. Batman Hong Kong, sessão do Nerd Geek. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo, espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham gostado das resenhas e o que mais eu tiver conseguido produzir, tá? Já adianta aí que vão ter aquisições, materiais bem diferenciados, vamos dizer assim, tá? Aguardem e verão, beleza? No vídeo de hoje vamos estar falando aí de mais um quadrinho do Batman, como se já não tivesse vários, né? Milhares, centenas, etc. E aqui é mais um deles. No caso é até o Elseworld, eu vou estar explicando um pouco mais por conta até de certas características dessa versão do Batman, tá? Aqui pra vocês, ó, não vão perder tempo. 360, tá no saquinho e tal, né? Esse saquinho era um pouco maior, então eu tive que ver dele com mais partes de fita, né? Mas é uma edição de, acho que 100 páginas mais ou menos. Vai estar passando a ficha aí pra vocês, né? É uma edição, digamos, uma moda antiga, né? Mensalzona roots de banca. Capa mole, no caso aqui o recheio até LWC, né? Mas é uma capa também de qualidade, bem bacana. Como eu disse aí, mais de 100 páginas mais ou menos, né? Essa é a frente, tá? Esta é a lombada, que não existe, porque é grampeada, né? Contra capa, tá bom? Não vai dar pra vocês verem, porque, né, eu tive que dobrar pra caramba, mas aí qualquer coisa eu vou falando, tá? Roteiro aqui é do Doug Mahnke, o cara que fez Batman Coçado, um monte de coisa, né? Que ele era muito brother daquele Paul Gulacy. E a arte aqui é do Tony Wong. Ele é um cara, né, muito influente ali no mercado chinês. Se não me engano é de Hong Kong mesmo e tal, por isso também que tem a ver com a própria história. Pois então, do que fala a história? Um rapaz afro, né, tem até uns dreadzinhos, todo estereotipado dos anos 2000 e pouco, né, até de certa forma, eu não diria nostálgico, porque era bem novo, mas é uma referência visual assim bem típica para a época. Um rapaz está digitando ali, né, tá mexendo nas maravilhas da internet, surfando nas interwebs, quando ele, numa cagada, ele acha um site um tanto quanto suspeito, né, com um lance ali de um... não é paywall, né, no caso seria uma porta de login ali mesmo, né, com senha e identificação. Ele consegue invadir, né, por curiosidade, para se testar e tal, e aí quando ele menos espera, que ele tá olhando ali e vendo coisas mais cabeludas, né, o que é algo engraçado, porque a gente toma isso como se fosse Deep Web ou Dark Web, e acaba que na história não é tão falado assim, se é em uma camada tão profunda, é quase como se fosse na superfície, né, na surface, que nem o pessoal fala também. E aí ele consegue mexer ali, ele invade ali com até pouca dificuldade, né, um cara sagaz na arte da informática, e ele consegue invadir ali o site, começar a olhar. E com isso ele encontra uma live stream, né, nos tempos primórdios ainda de 2000 e pouco, e ele consegue entregar ali, enxergar e assistir uma transmissão ao vivo, que é praticamente um snuff movie, né? Para você que não conhece, o termo snuff significa violência real, vamos falar assim em termos mais leves um pouco aqui para o YouTube, mas envolve churrascamento de verdade, fitas de acidentes, coisas mais barra pesada. Neste caso que o cara viu, ele conseguiu invadir para, no caso, ver uma live stream de, digamos, churrascamento e judiação, para não poder falar as palavras mais barra pesada. Se não me engano, o filme O Albergue aborda isso um pouco, né? Aproveitou ali, talvez, o Snuff Exploitation, vamos dizer assim, né? Tem também o Torture Porn, tem uns termos assim. E aí o cara vê esse filme, ele fica horrorizado, ele vê que percebem que ele não deveria estar ali, né? Tipo assim, o IP indevido, uma senha mal batida, mal entrado, um negócio assim, e meio que dá o alerta. Quando ele vê que o negócio vai azedar pra ele, ele já viu o que tinha que ver também, ele desliga e fica desesperado. Passado o dia seguinte, né, ele chega ali na delegacia de Gotham City e vai conversar com James Gordon. Chega nele, conversa, explica do vídeo, explica do site. E eu não tenho uma grande bagagem de Batman, eu não li muitas coisas das séries recorrentes, minha cronologia mental é muito, tipo assim, grande saga, grandes momentos, universos alternativos como esse aqui também, então eu não posso falar se isso é do feitio do cara, mas justamente por ser um universo alternativo, talvez se justifique essa reação.
Eu não vou dizer que ele debocha do rapaz, coitadinho, mas ele meio que fica assim, será que esse cara tá falando a verdade? Será que não tá de caô pro meu lado? Que tipo de papagaiada é essa? Talvez até uma certa forma, aquele analfabetismo digital, né? Aquele lance do cara não ter tanto costume com tecnologia ainda e achar que é firula, que é a falação do rapaz afro, né? Que manja de informática e tal. E aí depois de muito implorar, muito pedir, porque ele fala, olha, eu acho que eles descobriram o meu endereço. Eu acho que eles perceberam que eu não devia estar ali assistindo. Então, por favor, ele dá mais ou menos uma referência, porque tem um prédio no fundo, o apartamento do vídeo é assim, assim, assado. Então ele dá mais ou menos um norte. Cara, eu acho que né, senhor James Gordon, né, comissário. Eu não sei se ele é comissário e tal, ou chefe de polícia só, né, eu não sei se é a mesma coisa. Alguma patente diferente que a gente tá acostumado. E ele conversa e fala, olha, por favor, vai lá e tal, porque eu acho que pode ter alguma coisa barra pesada. Se não vai desenrolar em coisa pior, pelo menos resolva essa que eu vi, pelo amor de Deus. E como eu disse, né, o James Gordon estranha, trata até com certo desdém, tipo, não, isso aí não vai dar nada, né, tipo aquele meme do Tropa de Elite, esquece essa merda aí, porra, e tal. E aí ele fica com isso na cabeça. E o rapaz volta meio triste, mas pensa, dependendo pode demorar, mas eu espero que a polícia veja. Ele volta pro apartamento dele, e quando ele menos espera lá, ele tá de boinha já, mexendo com outras coisas no computadorzinho dele, aparece o cara que fez a sacanagem no vídeo, né? Foi o cara, né, que passou o rapaz amordaçado. Envolve um pouco ali de, digamos assim, a abordagem do cara, né? O método do cara envolve um lance meio psicológico, umas porradas e também, principalmente, o uso de uma, duas cobras ali. Tem a ver com a história, né? Não é só aquele negócio de estereótipo oriental, de coisas místicas ou coisas diferentes, assim, do padrão ocidental, padrão norte-americano, né? E aí o cara volta pra casa dele e esse cara vai aplicar os métodos que ele viu justamente no rapaz. E ele fala, olha, você devia de ter sido mais esperto. Você deixou seu IP exposto, você entrou de qualquer jeito, você tava praticamente botando o sinal nas costas. Olha, eu tô aqui na minha casa, olha, eu tô aqui entrando em sites que você, né, que eu não deveria, né, no caso eu tô falando como se fosse o rapaz. E aí o rapaz afro se apavora, toma porrada, é amarrado, e aí, no caso, por conta disso também, meio que dá um alerta na polícia. Com muito custo para dizer, por isso que eu falei que eu estranho um pouco essa forma do James Gordon reagir, né? Ele vai no primeiro lugar, eles veem que é verdade, né? Um pouco de custo ali, mas conseguem identificar, né? Alinhar a referência exata para descobrir o local correto. E aí, quando menos espero, também começa uma nova chamada, um novo, sei lá, um novo requerimento, como é que eu poderia chamar, né? Uma nova ligação, pedido de abordagem. E aí, quando eles vão lá, chegam justamente ao apartamento do rapaz do começo da história. Churrascado da mesma forma que ele viu o vídeo, amarrado de ponta cabeça com duas mordidas. Só que neste caso, o que é o foda? Ele consegue correr, né? O Batman consegue se locomover até lá, né? Ele consegue chegar lá, só que infelizmente tarde demais, porque no caso seria pro James Gordon a segunda ocorrência, mas pro Batman começar a entrar de cabeça na história é a primeira. E ele corre, fala que tem que tensionar os músculos dele e tal, né? Aquela narração em off dramática, bem marcante de certa forma, né? Imagino que nos anos 80 isso era bem presente, aquele lance do drama, do pensamento do personagem e tal, né? O Dogman, que é um cara das antigas, como eu disse. E aí ele peleja, chega, corre. Quando ele vai, tá chegando quase, não dá certo, infelizmente. Aí é como eu falei, né? Por uma via tem o James Gordon e por outra tem o Batman, que infelizmente não consegue chegar a tempo no local. E aí eles começam a trocar ideia. E por conta, né, justamente das dicas de usar a serpente, uma outra coisinha envolvendo o próprio endereço web que teve as lives, o que o cara, né, o cara afro, quando ele foi contar pro James Gordon, né, ele fala que tem talvez aí uma possibilidade de ter envolvido a tríade chinesa, porque se não me engano aparece a mão do cara e tem aquela tatuagem da tríade e tal, né, uma forma até facilitada ali pro roteiro, mas tem vários sinais que apontam justamente para coisas do crime chinês. E isso que eu tô contando para vocês é só o começo da história, não deve ser, sei lá, 10 páginas, 12 páginas no máximo. Porque é uma história assim, cento e poucas, como eu disse, né? Então ela tenta abarcar assim, falar de bastante coisa. Eu acho que ela seria assim uma graphic novel no termo completa e decente da coisa, porque ela não tem propriamente divisão de capítulos, ela não foi uma minissérie e tal, né? Ela foi pensada dessa forma de uma vez, então eu creio que realmente é uma graphic novel nesse caso. E no caso, como eu disse, né, o começo ele vai ter as recomendações do Gordon
por um outro comissário do cara lá de Hong Kong. Eu não vou lembrar os nomes originais nem a pauta, tá? Vocês me perdoem. Tem uns que são até mais fáceis, tipo Tony não sei o que, John não sei o que lá. Só que é meio complicado de lembrar o nome de todo mundo, porque quando o Bruce vai pra lá, né, ele vai enquanto Batman, e eu acho meio engraçado, porque um cara que é vigilante em solo americano, que já tem problema pra cá, imagina o que não seria pro lado de lá, imagina também com a intervenção do governo chinês. Apesar de que tem aquela diferenciaçãozinha do lance de Hong Kong, né, umas coisinhas assim meio diferentes em matéria de governo, legislação, eu não sei explicar muito bem, né, mas diz que tem uma diferencinha ali e tal, até por conta da liberdade econômica, uns bagulhos assim, né. Eu falo isso também por conta da forma que, digamos assim, o povo chinês vai reagir ao Batman. Ele chega lá, o comissário chinês já dá uma estranhada nele, ele quer peitar o mundo, ele dá uma, né, ele quer encarar o polícia, depois ele quer encarar o cara da tríade, ele acha que é macho com todo mundo, tem umas coisas assim que, tudo bem, né, meio aquele lance psicológico, tem que botar a banca, pôr medo primeiro pra depois tentar ser mais amigável, diplomático, etc. Só que tem coisas assim na história que eu achei engraçado, como por exemplo ele não falar chinês. E na minha cabeça assim, eu até fui pesquisar, né? Primeiro, como eu disse, esse Hong Kong é um Elseworld, é um túnel do tempo, aqui no, como a gente chama no Brasil, né? E também eu pensava que o Baixo falava vários idiomas, e ele fala na verdade, ele é um, né, que nem o Seu Madruga, ele é um troglodita, um poliglota. Só que aqui nessa versão eu achei engraçado, porque ele fala com algumas pessoas ali da China, ali de alguns momentos de ação que ele tem que socorrer um pessoal durante alguns quebra-paus, vamos dizer assim. E ele fala, olha, quem entende inglês, por favor, fala com o pessoal para poder acudir, né? Tipo, olha, vamos evacuar e tal, vamos fazer uns bagulho aqui. E eu achei isso engraçado. Aí foi quando, inclusive, que eu fui pesquisar. Eu falei, mas o Batman fala vários idiomas? Fala. Então por que aqui fala? Porque justamente o Hong Kong é a porra de um Elseworld. E a história aborda alguns conceitos legais, né? Tipo aquele lance do drama familiar, o lance da máfia, o lance da polícia também, porque o cara que manda na polícia, ele é irmão do cara que manda na máfia. E aí tem meio que um triângulo familiar ali, né? Não amoroso, né? Mas é meio que um conflito de interesses, umas relações familiares. Tem um rapaz que vai aparecer depois, que inspirado pela figura do Batman, é meio fortuito assim, meio de graça, né? Mas parece que ali já dentro dele, ele já tinha essa vontade. Primeiro mostra assim por que ele quer ser um cara mais correto, um cara mais justo nas coisas, e parece que aí o Batman fica sendo a gotinha que faltava no copo d'água dele, né? E ele vai arrumar uma roupinha, todo ajeitadinho, todo bonitinho, né? E essa capa é bem massa, né? Ela é estilizadona, mas a roupa original que a gente vê no quadrinho, vai passar as imagens para vocês também, não é muito diferente. Se não me engano, o codinome dele fica sendo o Dragão da Noite. E aí ele tem a ver com esse cara da polícia, ele tem a ver com o cara da máfia e tal. Eu não vou falar assim os tipos de relações e tal, porque pra ser em pares até que desenvolve bastante coisa. Só a história que é muito basicona mesmo. Envolve corrupção, envolve essas reviravoltas familiares, como eu disse, né? Vai envolver o rapaz, vai envolver esses caras que são irmãos, qual seria o link, né, o vínculo entre eles. Vocês vão ter que ler para descobrir. Adianto para vocês que esse material é raro. Eu vou ser bem honesto, eu acho que eu nunca vi vendendo. Se eu vi foi uma vez no máximo. Mas pelo menos para vocês não ficarem chupando o dedo, se vocês têm curiosidade, né? Nem que fosse igual eu, né? No caso eu mantive essa edição, que a história ela é ok, ela é legalzinha assim, mas principalmente por conta dos nomes envolvidos, né? O Dog Monk ele é um cara forte da velha guarda, mas o Tony Wong, ele, né, não vou falar que é a única coisa que ele fez no mercado ocidental, mas no Batman eu tenho quase certeza, e na DC muito provavelmente também. Falando um pouco da arte, eu creio que seja justamente o ponto forte, né? Um estilo chinês, vamos dizer assim, né? Há muitos momentos ali pintados, digamos, a arte alterna entre um estilo mais normal, né, a lápis colorido, e outros eu creio que tenha sido pintados a tinta a óleo, alguma coisa assim, né? Mas o que eu quero dizer é que tem horas que é colorida a lápis e outra é uma tinta mais diferenciada. Tem painéis bonitos, tem momentos legais, né? Momentos impactantes, a arte dele, né, justamente por pender para o lado mais oriental da força, vamos dizer assim, tem um dinamismo bacana, uma porradaria legal, né? E eu acho que compensa muito em vista do roteiro, que é muito simplesinho, né? Como eu disse, tem, o problema, isso aí é comum a quase todo tipo de história, né? Tem um problema em solo americano e a gente vai viajar para o outro lado do mundo, ou para onde for a treta, né? E aí tem o lance da reviravolta familiar, tem o lance do vínculo do Dragão da Noite, tem uma reviravoltazinha, o próprio Dragão da Noite pega confiança com o Batman, depois eles vão, né, combater juntos, né? Não tem aquele negócio do, oh meu Deus, que confusão, os dois quebra pau um pouquinho, depois eles viram amigos. Eles já começam meio que na camaradagem, desconfiam um pouco um do outro, mas depois o trem fica firme. E aí ao final fica o Dragão da Noite meio que cuidando
depois dali, né? Não se teve notícia de outras histórias, muito provavelmente não, né? Mas eu acredito que nesse sentido poderiam ter pego um outro roteirista ou deixado o Dogmonk mais a par da cronologia da época, que quem sabe, né? Se não me engano, depois do Renascimento, por exemplo, a gente tem o Superman chinês, que nem a gente fala mais popularmente, poderíamos ter também, entre muitas aspas, o Batman chinês, que seria o Dragão da Noite. Então foi uma pena, neste sentido, ter botado ele como Elseworld. Se tivesse feito um negócio mais bacaninha, mais coeso, mais coerente com a cronologia e as características normais do Batman, como eu disse, né, ele ser um poliglota, ele ser assim, ele ser assado, né? Ele poderia, quem sabe, ter dado origem, né, dado fruto aí a mais um personagem diversificado. Imagina que legal hoje em dia, dependendo desse personagem, né? Dependendo até fazendo par ou contraponto com o Superman chinês. Se ele já apareceu nas histórias do Superman chinês, vocês me perdoem, pessoal. Eu leio muito poucas mensagens de linha hoje em dia e justamente o Superman chinês não foi uma delas. E é isso, pessoal. Não se esqueça também do nosso LivePix, tá? livepix.gg/perdigeek, o nosso correio multiversal. R$10 por pergunta ou qualquer outro valor abaixo, acima disso, não tem problema. Estamos juntando aí, né? De milha em milha, a galinha enche o papo, com toda certeza. Como eu disse novamente, reforçando, tem o scan, tá? Vocês não vão passar vontade. Procurem que é fácil de achar, beleza? É uma leitura legal, uma leitura diferente. Pode não ser um puta negócio, mas com toda certeza é uma notinha de rodapé na história do personagem, tá? Fiquem com as artes, muito obrigado por tudo. Fiquem aí no aguardo de novos vídeos, resenhas e aquisições também, tá bom? Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.